usucapião de herdeiro, então está pacificado que cabe, é possível usucapião contra parentes. Qual o prazo? O prazo para fazer a ação de usucapião depende do instituto escolhido. Nós temos 36 espécies de usucapião, algumas espécies de usucapião eu preciso ter 5 anos, outras eu preciso ter 10 anos, outras eu preciso ter 15 anos, o usucapião de direito de família, 2 anos. Lembrando que não necessariamente precise ter essa posse no lapso temporal completo, porque nós temos 2 institutos que vão ajudar. O primeiro instituto, que vai ajudar a diminuir esse lapso temporal, é a soma da posse, que pode ser originária ou derivada. Originária é quando eu recebo dos meus pais. Derivada, quando eu compro um imóvel, a posse desse imóvel, então eu posso usufruir da cláusula de soma de posse. Então, soma de posse derivada, ou seja, eu fiz um contrato de cessão de direitos possessórios com uma cláusula de soma de posse. Então eu faço usucapião no meu nome usando a sua posse. Isso é previsto no Código Civil, nós temos artigo que trata desse assunto e também é previsto no enunciado 494 da 5ª Jornada de Direito Civil. Então, tema importante também. Por isso eu falo, qual o prazo para fazer usucapião? Não tem prazo, depende do usucapião que você vai escolher. Tem 36 espécies e também não é porque você escolheu aquele determinado usucapião que você precisa ter 5 anos de posse, 10 anos, 15 anos. Será que você pode ou não pode usar a soma da posse, originária, derivada? E tem mais, hoje existe a posse complementar. É aquela posse que você distribui a ação de usucapião. Se a ação de usucapião demorar 3 anos, 5 anos, esse prazo vai ser contabilizado para efeitos de usucapião. É um detalhe importante que a gente tem que conversar. É um detalhe que faz toda a diferença. Então, muito atento. Outro ponto que eu queria falar com você, a ação de usucapião não é contra parentes, tá? Por mais que a gente use isso no dia a dia, né? Ah, é contra, eu vou fazer uma ação de usucapião contra você. Ah, contra o herdeiro, contra o proprietário. Não é contra ninguém. A ação de usucapião, ela é declaratória, é uma ação declaratória. Então, quando você faz uma ação de usucapião, não é contra ninguém, não tem réu. O maior erro do advogado ou advogada, e alguns cursos que ensinam os advogados, é colocar o réu no usucapião, não tem sentido. O usucapião, a ação de usucapião, o requerimento no cartório não tem réu. Eu vou pedir sim a citação dos últimos proprietários ou dos seus herdeiros, vou pedir a citação dos confrontantes, lado direito, lado esquerdo e fundos, e vou pedir a manifestação da União, do Estado, do município. Se você vê as peças do professor Júlio, você vai ver que não tem réu, não tem lógica. O Brasil é muito grande. Então, se você pegar um juiz, uma juíza, que também não conhece o assunto, pode ser o assessor, assessora, que solte um despacho dizendo que você tem que incluir um réu. Mas está errado. Aí o ideal é que você informe que não tem réu, uma ação declaratória. Se não quiser comprar uma briga desnecessária, você pode pedir para incluir um réu de mentirinha, que é quem consta na matrícula. E a mesma coisa acontece no sistema do TJ. No sistema do TJ, muitas vezes nós somos obrigados, em alguns estados, a incluir um réu de mentirinha, que é o último proprietário, porque o sistema do TJ a gente não consegue fazer a liberação da ação. Mas a ação de usucapião não é contra ninguém. Então, quando eu faço uso capião de parentes, né, contra herdeiros ou contra parentes, não é contra. É um usucapião de herança, mas não é contra ninguém. Então, fique atento em relação a isso. Então, nós temos aqui decisões importantes nesse sentido. O Superior Tribunal de Justiça já chegou ao consenso, inclusive a 3ª turma, que reformou na época, reformou a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, determinando que os autos fossem devolvidos à vara de origem, à vara de registros públicos, para que seja verificada a necessária dilação probatória quando a exclusividade alegada sobre a posse da herdeira, a usucapiente, que é o nome utilizado, e demais requisitos da usucapião extraordinária. Isso aconteceu e a decisão foi favorável. A parte ganhou a ação. Então isso aconteceu. Imagine, ao invés de uma herdeira, a posse exclusiva do imóvel, objeto de herança, estivesse com um terceiro. Nesse caso, o artigo 1238, segundo o Superior Tribunal de Justiça, é bem claro que, independente de boa-fé, esse terceiro teria direito à aquisição da posse do bem, desde que decorrido o lapso temporal de 15 anos. A posse exclusiva, ininterrupta, sem oposição dos herdeiros, proprietários. Então, o caso analisado pelo Superior Tribunal de Justiça tratou, sim, de 2 herdeiros, irmãos, sendo que a herdeira que estava na posse desejava o reconhecimento do direito de usucapião extraordinária e por esta posse, há mais de 30 anos, ela tinha, na época, foi o que foi alegado nos autos, sem qualquer oposição do irmão. Então, ora, se cabe o usucapião de uma terceira com uma fé, porque em razão não haveria ter direito à herdeira que se destina à posse exclusiva por mais de 30 anos, sem oposição do outro herdeiro. Então, esse foi o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Aí, diante disso, ficou claro, o acordo, né, ele fez uma reflexão sobre o direito de usucapião de herdeiro. As alegações da herdeira precisavam ser provadas, não bastava alegar, contudo o direito está
constante evolução, uma mudança, uma dinâmica. O direito imobiliário, o direito de família são os direitos que mais mudam, o direito civil muda muito, visou suprir anseios da sociedade a essa decisão, demonstrando celeridade processual, economia processual. E aí nós tivemos o RESP, que originou, de certa forma, a jurisprudência, que é o RESP 16.31.859, que é a primeira jurisprudência de muitas que nós temos hoje sobre o uso capião de herdeiro ou de herança. Então, interessante, né? Interessante, uma mudança de cenário. E aí eu falo para você, professor Júlio, diante de uma